Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mateca. Vamos agora dar início ao nosso estudo sobre integral de uma função e agora começaremos com a primitiva de uma função. Vamos entender o que a gente chama de primitiva. Primeira coisa, pessoal, a gente vai trabalhar sempre tudo aqui de modo intuitivo, sem o formalismo, apenas dando a ideia do que você realmente precisa saber para encontrar a primitiva e as principais técnicas para determinar a integral de uma função. Ok? Então vamos lá. Seja f uma função definida em um intervalo i. Uma primitiva de f em i é uma função fona aqui, tá? Definida em i, tal que a derivada dessa função fona é igual a f'. Então, aqui a ideia é o seguinte, pessoal. A ideia de você pensar primitiva pensa assim, como se fosse antes da derivada. Então, se eu tenho uma função, o objetivo é procurar uma outra função cuja derivada é essa função inicial. Se eu conseguir encontrar essa função, ela é chamada do quê? De primitiva. Por exemplo, aqui, considere a função x ao cubo sobre 3. O que acontece se você derivar ela? Ou seja, qual é a derivada dessa função? Aqui a gente utilizando a regra do tombo, lá para derivada de uma função, ficaria o seguinte, ficaria 3 vezes. Você deriva, você subtrai um do expoente, então vai ficar 3 vezes x ao quadrado, e aqui tem o sobre 3. Observe que você pode cancelar, então isso daqui dá quem? X ao quadrado apenas. O que isso significa, pessoal? Significa dizer que f de x igual a x ao cubo sobre 3 é o quê? É uma primitiva da função. Que função? F' de x igual a quem? X ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é a ideia da primitiva. Então, se eu tivesse te dado a função f de x igual a x quadrado e perguntasse, determine uma primitiva dessa função, você teria que me responder que é x ao cubo sobre 3. Ok? Por quê? Porque a derivada de x ao cubo sobre 3 é exatamente o quê? X quadrado. Então, você já pegou a ideia do que significa determinar uma primitiva. Então, determinar uma primitiva significa encontrar uma função cuja derivada é aquela que você tem inicialmente. Beleza, pessoal? Agora a gente vai introduzir o nome de integral a partir do que a gente acabou de entender sobre primitiva. Bom, pessoal, aqui a ideia é o seguinte. Digamos que eu tenho a minha função f', tá certo? Então, eu tenho lá a minha função f', e aí eu já determinei que a fona é uma primitiva dela. A ideia agora é você perceber o seguinte, se eu pegar essa minha função fona e acrescentar dela uma constante, essa função que eu construo, vamos dizer, fona mais a constante, também será uma primitiva da minha função original. Porque basta você pensar que se eu for derivar essa função, a sua derivada seria quem? A derivada da soma é a soma das derivadas, então aqui eu teria a derivada da minha função f de x mais a derivada da minha constante. Essa aqui ficaria f' de x mais quem? A derivada de uma constante é zero. Vai sobrar quem apenas? F' de x. O que isso significa? Que esta função aqui, ela é o quê? Uma primitiva da minha função original, tá bom? Então, sendo f uma primitiva de f', beleza? Então, significa o seguinte, que a derivada da fona é igual a f'. Então, para toda constante, a função criada por f de x, fona de x mais essa constante, também será uma primitiva. Beleza, pessoal? Então, significa agora que se eu olhar para todas as constantes possíveis que a gente possa ter, já que ela é uma constante, pode assumir qualquer valor, a gente cria o que a gente chama de uma família de primitivas. Imagine que você tivesse olhado, por exemplo, pega lá a função x quadrado. A gente viu que a função f' de x igual a x ao quadrado possui fona de x igual a x ao cubo sobre 3 como uma primitiva. Isto é, se você derivar a essa fona, te dá f'. O que esse resultado, o que isso aqui está te dizendo? Que se você pegar essa função que é a primitiva, x ao cubo sobre 3, e acrescentar qualquer número, então pode acrescentar o 2, pode acrescentar o 7, o menos π, qual número você queira, aqui a gente chama de c.
significa que se eu derivar esta função que eu estou criando, essa função ainda será uma primitiva da original. Observe que se você derivar essa daqui, você volta na x². Se você derivar a f de x igual a x ao cubo sobre 3 mais esse c, você volta na x². Olhando para todas as famílias, a gente chama isso, pessoal, de integral. Então, isto é, a integral de uma função é o quê? É o conjunto formado por todas as primitivas dela. Tudo bem? Então, todas as primitivas de uma função a gente dá o nome do quê? De integral. Essa função que eu estou calculando a integral, que seria a minha f', que é essa que está aqui dentro, que eu estou chamando de f' e f'ona, essa aqui é o que a gente chama do quê? De integrando. E o resultado, né, como eu acabei de ver, o resultado é a minha integral, onde f de x é fona de x mais o c é a minha primitiva. Tudo bem, então? Então, vamos aqui resumir o que a gente viu até agora. Então, eu tinha uma função f' de x. Eu busquei uma função fona cuja derivada dá f'. Essa função fona, ela é chamada do quê? De primitiva. Então, eu tinha uma função f', encontrei uma fona. Se eu derivar ela, voltar na f', a gente tem o que a gente chama do quê? Primitiva. Beleza. Se eu olhar para todas as fonas somadas uma constante, eu ainda obtenho uma primitiva. Só que aí a gente constrói o que a gente chama de família de primitivas. E essas famílias a gente dá o nome do quê? De integral. Então é isso que eu tenho. Integral de uma função é descobrir a família do quê? Das primitivas dessa função que eu estou querendo calcular a integral. Ok, pessoal? Então é isso. Agora vamos fazer alguns exemplos. Beleza? Vem comigo. Bom, aqui a gente tem, então, de modo bem simples, a função que eu acabei de trabalhar com vocês, que é a função x². Então, aqui eu estou te perguntando, né? Agora a gente muda a nomenclatura. Eu não vou ficar perguntando qual é a primitiva da função cuja derivada é x². Não. Isso tudo a gente resume com o símbolo de integral. Então, a integral de x², a pergunta que se faz é, qual é a função cuja derivada é x²? E a gente acabou de ver que é x³ sobre 3. Porém, existe uma infinidade, então a gente acrescenta esta constante. Então, o resultado da integral será x³ sobre 3 mais a constante. Beleza? Então, é isso que a gente tem. Agora aqui, pessoal, eu quero saber qual é a integral da função, no caso aqui só aparece o dx. A ideia aqui é você perceber que é como se eu tivesse um 1 embutido, então seria 1 vezes quem? Esse meu dx. Então, o que a gente precisa saber? Qual é a função cuja derivada é igual a 1? A função cuja derivada é 1, pessoal, é a função x. Lembra lá, se você pegar lá a função f de x igual a x, a sua derivada é igual a 1. Então, significa que a integral do 1 é o x mais quem? Mais a minha constante. Então, é isso que a gente tem. Esse é o valor da integral da função 1, tá bom? Então, se eu pegar lá a minha função f de x igual a 1, a sua integral é igual a quem? X mais a constante. É isso que a gente tem. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem. Mais 2 exemplos agora e a gente termina essa parte. Vem comigo. Bom, pessoal, dentre as integrais mais importantes que a gente tem, as integrais polinomiais são aquelas onde eu tenho na base a minha variável e no expoente um número inteiro. Então, o que a gente vai trabalhar? Esse tipo de integral, a gente pode considerar ela como sendo uma integral imediata a partir dessa técnica de integração. Olha só que interessante. A gente acabou de ver que a integral do x², ela é quem? x³ sobre 3. A integral do 1, a gente acabou de ver que ela vai ser o x. Aqui, no caso, né, não se esqueça de mais a constante, ela vai ser o x mais a constante. Se você perceber, o expoente do x é 1 e o denominador também vale 1. O expoente aqui é 3, o denominador também vale 3. Porque a ideia é você pensar que se você for derivar, na hora que esse cara tombar, ele tem que cancelar justamente com o carinha que está aqui embaixo. Isto é, o expoente tem que ser igual ao denominador. Então, aqui, a integral de x elevado a n, qual vai ser o resultado? Vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Por quê, pessoal? Se você pegar a função f de x igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, por exemplo, mais a constante, e você calcular a sua derivada, o
que iria acontecer? Esse n mais 1 vai tombar, então ficaria n mais 1, beleza? Vezes quem? X. Lembrando que quando você está fazendo a derivada, você subtrai um do expoente. Então, ficaria n mais 1 menos 1, só sobra o n. Dividido por quem? Por n mais 1. Então, o n mais 1 vai cancelar, só vai sobrar quem? X elevado a n. Isto é, pessoal, realmente a integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre quem? N mais 1 mais a constante. É interessante você observar que o n tem que ser diferente de menos 1. Porque se você colocasse o menos 1 aqui embaixo, ficaria menos 1 mais 1 dá zero. Então, nós teríamos uma incoerência, uma indeterminação. Então, significa o seguinte, quando você pegar a integral de x elevado a menos 1, que é o caso aqui, o n é igual a menos 1, isso daqui é a mesma coisa que a integral de 1 sobre x dx. Isso lá da derivada, você tem que se lembrar que, quando você trabalhou com derivada, a função que você deriva e dá 1 sobre x é quem? É o ln. Então, isso daqui daria ln de x mais a constante. Vale lembrar que a condição de existência de logaritmo é que ele seja o quê? O x seja um número maior que zero. Então, para você trabalhar com a integral de x elevado a menos 1, você leva para 1 sobre x, só para você lembrar, fazer associação ao ln. Então, a integral de 1 sobre x é igual a ln de x. Significa, então, que essa propriedade só é válida para n diferente de menos 1. Então, aqui, pessoal, eu quero saber a integral de x ao cubo dx. O que você vai fazer? Você vai pegar, somar 1 no expoente, então vai ficar x elevado a 3 mais 1, dividido por quem? O mesmo número que estiver aqui no expoente vai ficar aqui embaixo. 3 mais 1 mais a constante. Então, é x elevado a 4 sobre 4 mais a constante. Então, basta você somar 1. Observe, pessoal, que essa etapa você pode pular, tá? 3 mais 1 é imediato, você já pode colocar x à quarta sobre 4. Lembre-se sempre, o número que aparecer no expoente será o número que vai aparecer no denominador. Beleza? Para a gente finalizar, mais 2 itens aqui. Vem comigo. Bom, pessoal, agora aqui eu quero saber a integral de 1 sobre x ao quadrado dx. Aparentemente, você olha e você vai falar assim, bom, ela não está em nenhum formato que eu conheço. Não é 1 sobre x, ou seja, a sua integral não vai dar ln. Então, a gente precisa utilizar algum artifício matemático, alguma parte aritmética. Então, aqui você vai ter que lembrar o seguinte, pessoal. Lá das potências, a elevado a menos n é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. Isto é, se você tem um expoente negativo, você pode transformar para fração. Se você tem uma fração, você pode transformar para uma potência com expoente negativo, que é o que eu vou fazer aqui. Então, significa que a integral de 1 sobre x ao quadrado dx, eu vou trocar pela integral de quem? De x elevado a menos 2 dx. Porque o 2 está positivo aqui embaixo, se eu mandar ele lá para cima, ele vai negativo utilizando esta propriedade com n igual a 2. Beleza pura sem mistura. Agora eu preciso calcular a integral, e aí a gente utiliza o que a gente acabou de aprender, fazendo o quê? Somando 1 no expoente. Então vai ficar x elevado a menos 2 mais 1, lembrando que o que aparece em cima você vai colocar embaixo. Menos 2 mais 1, mais quem? A constante. Totalizando então o quê, pessoal? Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, então vai ficar x elevado a menos 1, dividido por menos 1. Olha só que interessante para você não tomar cuidado, para você tomar cuidado, hein? Aqui em cima é um mais. Mais com menos, eu sei então que isso vai dar menos. Menos quem? X elevado a menos 1. Voltando para a fração, então é menos quem? 1 sobre x mais a constante. Esse vai ser o valor da minha integral. Beleza? Então, o que significa? Que se você pegar essa função aqui, menos 1 sobre x, e calcular a sua derivada, ela vai dar exatamente 1 sobre x ao quadrado. E aí, para a gente finalizar esses exemplos aqui sobre o cálculo de integrais simples, ou integrais imediatas, a gente vai terminar com uma que trabalha com raiz. Aqui, a gente vai utilizar a seguinte propriedade. A raiz enésima de a elevado a n, você vai trabalhar com potência. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que a elevado a n sobre m. Beleza, pessoal, isso que a gente tem.
Se você está com dúvida nas aulas de potência, nessa manipulação sobre potência, aconselho você a dar uma procurada aqui mesmo no Matheca. Procure a aula sobre potenciação, você vai encontrar e vai ficar craque em potência e raiz. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Eu vou pegar essa minha integral, que é a raiz cúbica de x ao quadrado dx, e vou transformar ela para uma potência. Então, vai ficar a integral de x elevado a quem? Quem está por fora vai por baixo, quem está por dentro vai por cima. Então, o que isso aqui vai acontecer? Isso aqui vai ficar x elevado a quem? A 2 terços dx. Agora, pessoal, não tem mais segredo. Você vai comportar-se como a gente fez anteriormente, somando 1 no expoente, independente de como for. Então, isso daqui vai ficar o seguinte, x elevado a 2 terços mais 1, dividido por quem? Por 2 terços mais 1, mais a minha constante. Então, isso aqui vai ser igual a x elevado. 2 terços mais 1 é o seguinte, ó, fração mista. 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 2 vai dar 5. Então, vai ficar 5 terços dividido por quem? Por 5 terços mais o que? A minha constante. Se você preferir agora, você pode fazer o seguinte. Você copia a primeira, x elevado a 5 terços, e multiplica pelo inverso da segunda aqui. Então, seria vezes 3 quintos mais a constante. Porém, como a gente não gosta de deixar a constante na frente da incógnita, a gente vai jogar lá na frente. Vai ficar 3 quintos vezes quem? X elevado a 5 terços mais a constante. Aí, se você preferir, você pode voltar para a forma de raiz. Então, vai ficar 3 quintos. Aqui o 3 vai lá fora, então vai ficar a raiz cúbica de x elevado a 5 mais o que? A minha constante. Então, beleza, pessoal? Essa, então, foi a nossa aula sobre primitiva de uma função, uma aulinha um pouquinho mais longa, porém, a gente faz praticamente todas as ideias simples a respeito de primitiva de uma função, o que é a integral de uma função. Ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de você já deixar o seu like, comentar. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. E mais ainda, se inscreva no canal que sempre vai ter novidades para vocês. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.